Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, sei que vocês estão me ouvindo, né? Tudo certo? Estão me ouvindo? Beleza? Então é o seguinte, vamos lá. Hoje eu acordei cedo, falei assim para Deus, Deus, o que você quer de mim hoje? Né? E uma das coisas veio o pensamento, é ajudar as pessoas. Então, assim, eu posso hoje tentar ajudar vocês hoje com relação a price, tributação, lucratividade, posso ajudar. Mas existem algumas coisas que vocês têm que fazer. Vocês têm que estar dispostos à mudança. E a mudança, ela é necessária. Por que eu falo isso? Às vezes a pessoa me chama para uma consultoria e nessa consultoria ela tem resistência à mudança. Você mostra a metodologia que tem que ser implementado uma precificação. E quando você fala nessas metodologias, não é porque eu gosto assim, é porque matematicamente é bom para vocês, tá? Matematicamente com relação à lucratividade. Então vou fazer uma apresentação agora para vocês. E aí, deixa eu ver onde que eu aponto aqui. Pronto. Então o objetivo aqui nada mais é que maximizar a lucratividade do seu negócio. Então o objetivo é maximizar esse lucro. E assim, o pessoal vai entrando ali, vai pegando no meio mesmo. Tá bom. Maximizar o lucro da farmácia. Então, esse que é o foco dessa palestra. E tem uma tendência. Qual que é a tendência que a gente está começando a enxergar cada dia mais? Vendas é uma ilusão. Tá? Então, a gente fica até se comparando com outras redes, com outras farmácias. E quando a gente começa a olhar o comparativo, sempre a gente quer aumentar a venda. E o que está acontecendo com muitas farmácias, até o Edson Tamazia vem mostrando isso, muitas farmácias lotadas estão quebrando. Por quê? Aumenta a venda e diminui o lucro. E aí o objetivo hoje é mostrar isso aí, como que você deve fazer. Então vamos lá. Vou mostrar um exemplo aqui e acontece muito com relação ao mix de produto. Vamos lá. Ó, nesse cenário, vamos pensar o seguinte. Imagina que você tem um produto, tá? Esse produto custa R$100 e você vende ele com uma margem de 30%, você vende ele a 142. Ou seja, eu não estou colocando os tributos aqui agora, nesse momento, tá? Mas só para você ter a ideia. Você tem um lucro de R$42 por unidade. Se você vende 100 unidades, você vai ter um lucro, né? Você vai ter um lucro aqui de 14, uma venda de 14 mil, que é 142 vezes 100, tá? Você vai ter aqui, 14 mil de venda, um custo de 10 mil e um lucro de R$4.286. Esse aqui é o cenário 1. Aí chega uma indústria para vocês, um representante da indústria, e ele nessa apresentação dele, ele te mostra que ele tem um produto que um custo é menor. E também você consegue vender num preço menor. Isso vai te atiçando porque você pode vender um volume maior. E aí até aí eu já peguei o cara. Até aí o cara já fala assim, olha que legal, vou vender mais, vai custar menos e eu vou vender mais barato. Só que nessa estratégia, que acontece muito principalmente com medicamentos, você começa agora a ter um custo de R$80. É o custo de aquisição do produto. Vendeu por 100, vendi mais barato, as pessoas vão amar. Só que aí o que acontece? O seu lucro caiu. Seu lucro unitário caiu. Mas espera aí, Giovanni, tô nem aí, eu vou vender mais. Agora eu saí de 100 para vender 150. Eu aumentei em 50% o meu volume de vendas. Olha a elasticidade desse case. Então, minha venda aumentou. Agora eu vendo 15 mil, antes eu vendia 14 mil reais. O que vai acontecer agora? Só que o meu custo aumentou também. Por que meu custo aumentou? Eu vendi um volume maior, mesmo o custo sendo menor. Meu custo aumentou. E o meu lucro bruto caiu. Entendeu? Então é muito comum isso aqui acontecer. Você tem um referência, você muda para o genérico. Você tem um similar, você muda para outro tipo de produto. Esse é o primeiro cuidado. Só que isso daqui vão sendo pequenas facadas em vocês, entendeu? Pequenas facadas. Você muda um, sangra um pouco. Muda outro, sangra um pouco. Quando vê, a sua farmácia está sangrando para todos os lados e você não sabe por quê, mesmo a sua farmácia vendendo. E o que é comum também acontecer
quando você começa a mudar os produtos e vender produtos mais baratos. Vamos pensar na sua DRE agora. A sua DRE é o seguinte, você teve um faturamento bruto de R$100 mil na sua farmácia. Nesse faturamento bruto que você teve, vamos pensar que você faturou aqui, você teve 10 mil de imposto, sobrou um faturamento líquido de 90 mil. Aí você tem o custo da mercadoria vendida. Quanto que custou aquelas mercadorias que você vendeu? Lembrando, gente, tudo aquilo que você compra é um investimento no estoque. Está lá investido. O conceito contábil, tá? Comprou, investiu. Na hora que você vende, é que a mercadoria vira custo. Viu? Então, se eu somar tudo que eu vendi aqui, deu 60 mil. Sobrou um lucro de 30. 30 mil, aí eu tenho uma despesa operacional, luz, aluguel, telefone, internet de 20 mil. Sobrou no meu bolso no fim do mês nessa empresa 10 mil reais. Só que aí você faz o seguinte, você começa a tomar a estratégia de fazer o quê? Eu quero aumentar minha venda, eu quero aumentar o volume de vendas. E aí você começa a trocar produtos que dão lucro por produtos que vendem mais. E é aquilo que aconteceu. Uma série de decisões daquela lá, você olha aqui, olha, eu faturava 100 mil, agora eu faturo 105. Parece que é bom, né? Só que aí, ó, você pagou mais imposto. Piorou. Depois, faturamento líquido. Giovanni, o faturamento líquido, tudo bem? O faturamento líquido aumentou. Opa, é bom, Giovanni. Entendeu? Mas ainda não é bom ainda. Vamos ter que terminar a situação. Só que aí, ó, eu vendi mais mercadorias, meu custo subiu. E aí, o que aconteceu com o meu lucro bruto? Meu lucro bruto caiu, ó, de 30 mil para 22.500. Só que você vendeu tanta mercadoria dentro da sua loja, o que aconteceu no final? Na hora que você vendeu a mercadoria, você precisou de mais funcionários. Na hora que você precisou de mais funcionários, você aumentou a sua despesa operacional. E aí você diminuiu o seu lucro 2 vezes, e esse aqui é seu novo lucro, de 10 mil para 500 reais. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que existem várias decisões erradas o tempo todo. O tempo todo essas decisões erradas, e o único motivo dessas decisões erradas é porque as pessoas tomam de decisões no achômetro. E a gente tem que montar simulador, tem que mostrar o antes e depois e medir esses resultados. Então uma farmácia que vende muito pode estar quebrando. E tem muita gente vendo farmácias quebrando que vendem muito. E o motivo principal é esse aqui. E aí é o seguinte, vamos avançando aqui. Nesse avanço, o que você precisa para montar uma área de price? Vamos pensar que você é uma empresa grande. Beleza. Aí o médio já fala assim, pô, nem quero conversar com esse Giovanni, quer montar área de price? E o pequeno então falou, sou pequeno. Eu sou pequeno. Mas não é porque você é pequeno que você não pode ter alguém responsável por price. Entendeu? Existe uma diferença. Porque aonde que está o lucro, gente? O lucro está entre a venda e o preço de compra. Cada vez que você vende um produto, vamos pensar que é um pequeno tijolinho. Tem tijolos só que de todos os tamanhos. Então você vai amontoando aqueles tijolinhos ali. No fim do mês, o que você vai fazer com aquele monte de tijolo? Você vai tirar a despesa operacional. Aí você tira uma parte daquele lucro, daquele tijolinho e paga a despesa operacional. O que sobrou que é seu lucro? Entendeu? Depois, aí depende da empresa. Se for uma empresa do Simples Nacional, é isso. Se for uma empresa do lucro presumido, é isso. Se for do lucro real, tem que tirar ainda imposto de renda e contribuição social. Beleza, para chegar no lucro líquido. Mas é isso que a gente vai trabalhar aqui. Então, a primeira coisa que você precisa estar aberto a essas mudanças, que eu vou passar agora para você. Então, vou te dar o caminho aqui das mudanças, e aí, toda mudança para cima é difícil, tá? Eu falo isso porque uma pessoa que vai estudar, ela tem uma dificuldade. Uma pessoa que nasceu muito pobre, ela tem dificuldade até de aceitar o dinheiro que vem, entendeu? Ela acha até sujo aquele dinheiro. Uma pessoa que vai tentar evoluir espiritualmente, é difícil o crescimento. Mas para descer, gente, todo santo ajuda. Mas então, quando vocês estão aqui pensando numa área de price, vocês estão pensando numa evolução. Então, não pensa que não vai ter dores.
Até mesmo quando você começar a implementar isso, vai ter gente das antigas resistindo. Eu sempre fiz assim, mas não tá bom, entendeu? Se tivesse bom, não precisava de uma consultoria, não precisava de mudar. Só que precisamos mudar. A Sintax, que é a empresa que eu tenho, o pessoal até se irrita, mas eu sempre mudo. Estou sempre mudando e evoluindo. E as pessoas vão falando assim que entram, ó, para que tanta mudança? Eu falei assim, então pode sair da empresa. É uma empresa de mudança. A indústria, às vezes, que é meu cliente, queria uma coisa, agora ela não quer mais. A farmácia queria uma coisa, agora não quer mais. E eu tenho que mudar. O primeiro passo é o perfil profissional. Na hora que você for escolher a pessoa que vai tomar conta disso, você tem que escolher certo. Por quê? Se você escolher a pessoa errada, você já fica, às vezes, 1 mês, 3 meses, 6 meses treinando a pessoa errada no price. O price é importante. Então, a gente tem que entender que quando eu vou definir, vamos pensar que eu sou uma empresa pequena, eu vou falar assim, quem que eu vou colocar para calcular meu preço de venda? Quem que eu vou colocar quando tiver uma rebaixa de preço, quando tiver uma alta dos medicamentos, quando eu for falar assim, ó, eu preciso de alguém que faça a simulação com esse nimesulida para esse outro nimesulida. Quem que vai fazer essa comparação para mim? Então, não pode ser um gestor, você tem que escolher alguém para tomar essa decisão e não pode ser mais no feeling. Tipo assim, ó, eu vou vender 50 unidades a mais, compensa ou não? Pode ser que não compense. Olha que loucura. Então, você vai ter que escolher essa pessoa. Essa pessoa, olha só, já comecei a dificultar, mas é a realidade, pra você não perder tempo. Essa pessoa tem que gostar de estudar, gostar de aprender as coisas novas, ter resiliência. Por que resiliência? Na hora que ela for implementar uma coisa nova, o cara do compras não vai gostar, o cara de vendas não vai gostar, o cara do financeiro não vai gostar, o cara do cadastro, tem que cadastrar certo agora? É, cadastrar certo. Porque se cadastrou errado, é uma bola de neve errada. Então, ela tem que ter essa resiliência para ela conseguir superar esses desafios. Então, você já escolhe a pessoa certa. A pessoa é desanimada, já corta, não. A pessoa não gosta de estudar, não. E o outro pensamento da pessoa, que essa pessoa tem que ter, é gostar de lógica ou matemática. Vamos entender medicamento. Tem gente de Minas aí? Tem gente de Minas? São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná. Então tem gente de todos os estados. Quando você pega em São Paulo, por exemplo, a regra de cálculo da ST, super complexa. É o preço fábrica, menos o repasse, menos o desconto, vai chegar no preço de compra, aí você vai achar o ICMS, achou o ICMS, você vai definir qual que é a base de cálculo, PMPF ou MVA, e tem que ser limitada ao PMC, e tem que aplicar a regra da trava para achar a base de cálculo, depois do débito, eu tô chegando aqui, tô caindo do pau, aí abate o ICMS próprio, chega no valor da ST, mais o preço de compra, é o custo. Por exemplo, isso tudo, gente, eu fiz aqui o cálculo aqui para vocês. Mas o que é a ideia? Não precisa fazer o cálculo todo dia. Montou a lógica. Eu disponibilizo essa lógica, inclusive no meu site. Olha só para você ver. Então, a pessoa, eu quero montar essa lógica, o Giovanni tem essa lógica dentro do meu site. Seja em Minas por MVA, seja no Paraná por PMC menos redutor. Então, cada estado tem a sua lógica. Então, você não precisa... Então, por isso que essa pessoa precisa gostar de matemática. Senão, ela já vai estar escolhendo. Então, é o seguinte. Esse aqui é o Giovanni na cozinha. Se você colocar a pessoa errada, no lugar errado, é um fracasso. Eu vou queimar a comida, vai sair sem gosto, ou sair muito salgada, muito doce. No final, eu tô puto da vida mesmo, porque eu não sei fazer aquilo ali. Eu não estou no lugar certo. Mas, às vezes, eu tô ali por dinheiro. Porque eu quero dinheiro, quero ganhar o que o price ganha. Mas não adianta colocar a pessoa errada no lugar errado. Agora esse aqui, ó, sou eu depois de fazer o dia inteiro conta. Faço o dia inteiro conta e eu tô feliz, tranquilo. Mas a pessoa que não gosta de fazer o cálculo matemático vai estar no lugar errado. Então o que eu vou fazer por vocês? Depois dessa, na hora que estiver terminando a apresentação, vai ter um QR Code aqui, tá? Esse QR Code, vocês apontam o celular para esse QR Code e nesse QR Code vocês vão receber um vídeo e um simulador Excel. Esse é o desafio que essa pessoa de price tem que superar.
Se ela não passar nesse teste matemático, não contrate ela para de price. Porque não vai dar certo. E aí, o que acontece? Eu, fiz esse teste. E aí, lá na Sintaxe, contratei uma pessoa. E ela ficou lá, tentando fazer o teste e não passava. Mas e a minha esposa? Coitado. Coitado dele, Giovanni, tão esforçado. Aí eu contratei. O que deu? Errado. Entendeu? Então, esse teste, ele ajudou muitas empresas a escolher a pessoa. Então, eu já cheguei em distribuidoras que eu falei, esse cara não tem perfil. Essa menina não tem perfil. Não tem, o RH viu. Não adiantou nada. Passou um tempo, a pessoa desiste. Então, primeiro passo, escolher a pessoa certa. Primeiro, vocês têm que tomar a decisão da mudança. Segundo, querer implementar um processo de price. Terceiro, escolher a pessoa certa. Escolheu a pessoa certa, vamos ensinar essa pessoa. E na hora que eu falo de ensinar essa pessoa, o que eu faço? Eu vou ensinar os processos de price, tudo que ela precisa aprender ali dentro. Então, primeiro ponto, cara, que a pessoa precisa entender, a diferença dos conceitos de margem e markup, tá? Então, eu vou fazer um teste aqui com vocês, e lembrando que o markup não é o aconselhável por mim. E eu mostro por que não é aconselhável, tudo mais, mas vamos lá. Markup. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês são donos de farmácia. Uma coisa que é muito comum é deixar o produto sem preço. Deixou o produto sem preço, não vende. Não é isso? O cliente vai ali e vai falar assim, ó, eu vou incomodar aquele balconista que está olhando para lá, deixa para lá. Aí ele não pergunta e não compra. Então, nesse teste, não podemos deixar sem preço. Aí vem a pergunta. Estou comprando o produto por R$100. Esquece a tributação. Eu quero uma margem de 50%. Beleza? Olha o teste. O teste é com vocês, tá? Qual é o preço de venda que eu vou colocar lá na minha gôndola? Preço de compra, sem tributo, R$100. Margem de 50%. Vamos levantar a mão. Quem acha que é R$150 que vai pôr lá na gôndola? Tem um ali. Quem acha que é 200? Beleza, tem mais. Quem não acha nada? Vai deixar sem preço? Olha só, aí a gente já começa a achar um problema, né? As pessoas não sabem precificar, é o básico. Vamos de novo, é para chutar, viu, gente? Chuta. Quem acha que é 200? Quem acha que é 150? Comprei por 100. Tá, beleza, aumentou um pouquinho. Então, uma turma acha 150, outra turma acha 200 e outra turma não acha nada. É pior. E aí é o seguinte, qual é a resposta certa? A resposta certa é 200. A maioria que levantou o braço está afiado. E aí é o seguinte, por que é 200 nesse exemplo? Eu comprei por R$100, né? Vou vender por 200. Eu quero ganhar uma margem, e margem é o ganho sobre a venda. Sobre o valor da minha venda, quanto que eu ganhei? Eu queria ganhar 50%. Então aqui é custo e a outra metade é lucro. Então, nesse caso, é R$200 o preço de venda. Se eu pegar, por exemplo, e eu falasse que era 150, o que ia acontecer? Você ia vender por 150, ia pensar que ganhou 50, né? Mas no fim do mês, na hora que apurasse a DRE, ia sobrar quanto? 33. Então, esse aqui já é um problema. Esse dia eu fui dar uma consultoria numa farmácia e o cara falou assim pra mim, ó, Giovanni, eu quero só descobrir quem está me roubando. Eu acho que aquele cara lá do financeiro lá, ó, o cara estava atrás de um vidro e falou tchau pra mim. Assim. Eu falei, opa, bom. Aí, por quê? Eu coloco 50 de margem e está sobrando 30. Cadê os outros 20? Mas, na verdade, dentro da própria empresa, o que precificava com markup e apurava a DRE com margem. Entendeu? Então, gera essa confusão. Então, o primeiro princípio que a gente vai ter que entender o que é margem é o ganho sobre a venda e markup é o ganho sobre o custo. Só que nenhum indicador da sua empresa é sobre o custo. Quanto que representa a sua mão de obra? Você pega o custo da mão de obra e divide pela venda. Quanto que é o aluguel? O valor do aluguel dividido pela venda. Todos os indicadores são pela venda, não pelo custo. Então, markup a gente tem que mudar. Existe a fórmula
Então eu estou aqui no que o cara de price e o que... Ou, se vocês vão ser o cara de price da sua empresa, o que vocês têm que aprender? Vocês têm que aprender o conceito de markup e de margem. Margem, por que margem tem esse bloqueio? Porque a margem, você, para fazer uma precificação com margem, você tem que entender uma pequena fórmula. O que é a fórmula? Meu preço de compra, eu quero ganhar 33. Custo dividido, ó, tem que abrir o parênteses, 33. 33 em decimal é 0,33, né? R$1 menos 33 centavos, 0,66. 100 dividido por 0,66, 150. Vendi por 150. O lucro dividido pela venda, eu ganhei os 33 que eu queria. Então, o conceito de margem é esse. O conceito de markup é mais simples. Por quê? Se eu quiser ganhar 150, eu só multiplico por 1,5. Aí facilita. Por isso que as pessoas têm a resistência a pensar. Por isso que a gente tem que romper isso aqui. Mas é só coisas simples. E tudo isso aqui pode ser feito uma fórmula no Excel, que também tem no meu site. E eu vou mostrar no final dessa palestra aqui. Vou mandar para vocês no seu WhatsApp o conteúdo de estudo que vocês precisam seguir. E esse estudo está totalmente gratuito lá para vocês e vai ter uma certificação. Então, seu funcionário vai ter a certificação que ele aprendeu aquilo lá. E aí, o seguinte. Então, o primeiro ponto, aprender a diferença de margem e markup. Se você, dentro da sua empresa, você quer entender se você trabalha com margem e markup, você fala para a pessoa que forma preço de venda. Meu amigo, se você comprou um produto por 100 aqui, certo? E você quer um ganho de 50%. Se ele pôs 150, ele trabalha com o quê? Markup. Se ele pôs 200, é margem. Então fica fácil você entender qual a metodologia que é feita. E se você sair perguntando dentro da sua empresa, se for várias pessoas que trabalham lá e elas responderem diferente, aí você tem um problema maior ainda, tá bom? Por que você tem um problema maior? Porque tá tudo bagunçado, tá bom? E aí o seguinte, deixa eu ver. Aí agora que essa pessoa aprendeu, então depois aqui eu vou mandar para você um curso que é um módulo de lucratividade. Tem os simuladores de lucratividade e vocês vão apontar o QR Code para cá. Estão ouvindo bem? E a partir do momento que vocês apontarem o QR Code, vou mandar para vocês esse conteúdo e aí vocês vão dominar o conceito de margem markup. Beleza? Você ou as pessoas que vocês querem que aprendam isso. E depois chega na hora a gente aprender sobre regras de negócio de medicamentos. Então, por exemplo, eu tive formação na FGV. Mas o que aconteceu na FGV? Eu aprendi lá na FGV... Oi? Tá dando interferência? Conflito de som. Pessoal, conflito de som. Tá ainda para todo mundo? Oi? Conflito. Conflito de som. Deixa eu ver ali. Para todo mundo tá dando problema? E agora, voltou ao normal? Voltou. Beleza, então. Olha, ó, seguinte, ó, eu formei lá na FGV. Quando você vai estudar lá na FGV, você pode ser o melhor bambambam do mundo. Mas quando você entra no mercado de medicamentos, você tem que ser humilde. Você não vai entender nada. Por quê? Quando você começa a entrar no mercado de medicamentos, você tem que começar a entender o que é CMED e o que é revista. Vamos pensar a guia da farmácia. A guia da farmácia e a CMED. Quem acha que a precificação é igual? O preço da CMED e o preço da revista. Quem acha que é diferente? E quem não acha nada? Todo mundo. Eu estou achando que vocês estão achando muito nada, mas tá bom. Aqui para aprender mesmo. Então é o seguinte, o preço da revista da CMED não são iguais. Inclusive, só no mês passado, tivemos 1.200 mudanças de preço. Para quem pensa que o preço dos medicamentos só muda no 31 de março, é uma enganação. Os preços mudam todo mês. E as indústrias, elas utilizam essa estratégia de mudança de preço. Para quê? Para mudar a sua estratégia. Então você tem que acompanhar isso. Porque quando um preço abaixa, o que acontece? Se você tem um estoque lá muito alto
você vai ter dificuldade de vender aquele estoque. Então você vai ter que ir atrás da indústria para buscar um ressarcimento. Quando a indústria aumenta o preço e você tem um estoque ali, opa, agora melhorou para mim. Ela aumentou o preço e eu tinha o estoque com custo anterior. Ok? Então, todo mês existem mudanças de preço. E não é só na alta. Na alta, todo mundo aqui está começando a pensar que a alta agora vai aumentar, né? E aí daqui a pouco eu vou falar do preço da alta, do aumento da alta. E aí vocês vão ter que entender o preço fábrica do produto, PMC, o que é preço fábrica, o que é PMC, e também vai ter que entender como que isso funciona na cadeia. Por exemplo, via distribuidor, ou se você for comprar direto da indústria. E aí você vai ter que entender também que vocês vendem pelo PMC. Mesmo se você comprar direto da indústria, vai comprar sempre pelo preço fábrica. Mas não é o preço fábrica, é o preço fábrica menos repasse, menos o desconto, mais a substituição tributária, certo? E aí você vai vender pelo PMC. E aí, falando um pouco da alta dos medicamentos, ontem foi divulgado o novo IPCA. E aí, baseado no novo IPCA, o aumento vai ser de 4,5. Mas agora, o que acontece? Será que vai ser 4,5 só? Não dá para saber. Por quê? Se uma indústria tem o preço fábrica lá na CEMED de R$100 e o PMC de 130, mas hoje ela está praticando 50 e 65. Então quer dizer que ela pode aumentar quanto? Ela pode aumentar 30, 40%. Então o aumento não vai ser de 4,5. E hoje, quando você pega a revista hoje, a revista tem mais ou menos 17 mil medicamentos. 30%, uns 4.600 medicamentos, estão abaixo da CEMED. Então esses medicamentos podem ter um aumento muito maior. O problema é que a gente não sabe quem que vai aumentar, né? Mas, senão a gente comprava tudo antes, tá? Esse ano, então, vai ter esse aumento. Esse aumento vai ser linear. E esses aqui são os aumentos dos últimos anos. É interessante você entender que sempre que tem um pico no ano, nos outros tem uma queda. Teve um pico cada pandemia e agora tem uma queda, tá? Quer dizer, você fala, Giovanni, mas as coisas aumentaram muito, mas elas aumentaram aqui, ó. Depois elas só se mantiveram caras, tá? Nesses últimos anos não vem aumentando tanto igual aumentou durante a pandemia. Então a gente tem tudo isso aqui e a gente tem que entender as categorias de medicamento. As categorias são referência, similar, genérico e outros. Não existe categoria OTC. OTC só significa que o produto pode ser vendido fora do balcão. Mas a categoria para qualquer tipo de tributação é essas categorias. E baseado nessas categorias, você consegue também, além disso tudo, você consegue entender aqui, ó, outra coisa que o Price tem que entender, PIS e COFINS. PIS e COFINS, olha como é que é simples. Eu não admito nenhum de vocês sair aqui sem entender PIS e COFINS agora, tá? PIS e COFINS, na verdade, é o seguinte, é um imposto federal. Se é um imposto federal, quem coloca é o governo federal. A partir do momento que ele colocou isso daqui, e apesar do PIS ser uma coisa, o COFINS é outra, eles estão sempre juntos. E por estar juntos, o governo criou um apelido para ele. Exemplo, se o medicamento é da lista positiva, ou negativa ou neutra, o que quer dizer isso? Vamos lá? Olha só. Positiva significa que ninguém na cadeia precisa pagar. Ó. Ninguém. Ninguém na cadeia precisa pagar. PIS e COFINS, tá? Não ICMS. Se o produto é da lista negativa, significa que ele é monofásico. Só a indústria que paga e já está embutido no preço. E se ele é lista neutra, vamos pensar assim, se a empresa é do lucro real, ela vai ter um crédito na compra e um débito na venda. Certo? Ou se for lucro presumido, muda um pouco aqui. Tem alguém do lucro presumido aqui? Não? Não. Se fosse o lucro presumido, ia mudar a alíquota. Não tem crédito e na venda 3,65. Mas assim, esse dia eu fui numa farmácia e aí quem que estava fazendo a parte de cadastro? Era um cargo bem baixo. Aí as pessoas, é estagiário. Não, menor aprendiz. Menor aprendiz.
E aí o menor aprendiz estava fazendo o cadastro. Na hora que eu olhei as fichas, eu falei, meu amigo, quando a ficha vem aqui em branco na lista, você põe o quê? Uai, se não está nem positivo nem negativo, eu meto a neutra. Aí eu fui lá no fiscal, né? Ô fiscal, como é que você paga o tributo aqui? Uai, se a lista é positiva e negativa, eu não pago, mas se está neutra, eu pago 9,25. Quando a gente foi ver, muita coisa estava errada. E pagando 9,25, adoidado. Porque as áreas não se conversavam. E o cara, o que ele fez? Ele estava cadastrando errado. E quem que era o cara mais caro da empresa? O menor aprendiz. Quando você contemplava tudo o que ele gerava de gasto. Então, lista positiva e negativa é isso. E aí, vocês vão ter que aprender uma fórmula no Excel, que chama PROC-V. E baseado no PROC-V, você vai pegar a sua base de dados, comparar com o EAN, que está na CEMED, e trazer o que está na penúltima coluna lá, que é lista. Se você tiver alguma coisa errada, você corrige. E outra, não confie em sistema, que é automático demais. Você tem que validar sempre. Eu peguei um sistema aí que tinha lá, cadastro inteligente. Falei, beleza. Quando vê, um monte de coisa errada. E o cadastro era inteligente, porque você trocava, arrumava, ele atrapalhava de novo. Aí eu falei, conversa com o cara do sistema, meu. Então eu estava fazendo muita coisa errada. Então vocês têm que entender o que é lista positiva, negativa e neutra. E isso aqui também eu vou liberar esses conteúdos para vocês, tá? E olha que interessante. No final desse conteúdo eu não vou vender nada. Entendeu? Não vou vender nada, é gratuito, não estou te vendendo nada agora. O meu intuito aqui não é vender nada para vocês, é só ajudar vocês. Eu não tenho muito tempo hoje, infelizmente, para atender tantos clientes que me ligam. Então, meu intuito aqui não é ter mais clientes. O intuito aqui é só ajudar vocês. Se vocês querem ajuda, eu vou disponibilizar essa ajuda para vocês. E aí vocês aprenderam, e aí você depois vai ter acesso ao curso completo de PiscoFins também. Vamos lá? Acabando aqui. É aqui, aqui. Beleza. Aí depois desse curso também você vai entender o mais complexo de todos, que é o ICMS. E aí você vai entender que o ICMS é só complicado por um motivo. Porque cada estado tem uma regra. É complicado para mim. Agora, se você está em um estado só, dá para você ser especialista naquele estado. Tá bom? E aí, tá lá na Constituição Federal, isso. E quem está pensando assim, Giovanni, mas nem vou aprender isso, porque vem a reforma tributária. Vou falar para vocês. A reforma tributária, alguém já fez reforma em casa? É legal? E se você estiver dentro da casa, na hora da reforma? Só que é o seguinte, o pedreiro é ruim. Ele não sabe mexer com reforma. É basicamente isso que a gente está tendo no Brasil. O pedreiro lá é ruim. Os caras que estão criando a regra. Entendeu? Ele não entende nada do mercado de medicamento, nem substituição tributária, nada disso aí. Ele vai começar a fazer essa reforma. E nessa reforma que ele vai fazer, você vai estar dentro. E vai ser durante 8 anos a transição da reforma. Então, quer dizer, 8 anos vai ter a tributação atual, mais a tributação nova. Então, são 2 tributações ali acontecendo. Uma aumentando e outra reduzindo. Então, você vai ter que entender como que funciona hoje, para entender o que o governo está implementando, para ver qual vai ser o impacto. Então, não adianta se você falar assim, eu tenho preguiça, eu vou esperar a reforma que vai ser fácil. Quem está afim de esperar 8 anos? 8 anos já quebrou muita gente. Ainda mais se você não entendeu o que aconteceu. Pode ser que o governo fale assim, implementei o IBS, aumentou o IBS e diminuiu o ICMS. Aí você fala, mas eu paguei ST antes, e aquela ST que eu paguei, vou ter que pagar de novo? Aí você vai ter que entender, porque às vezes o governo vai te dar um crédito daquele lá, para você pagar menos o tributo. Mas se você não entender nada de nada, como que você vai fazer? Então você tem que entender o agora e depois durante a reforma. Se você não quiser entender, quem vai pagar o preço é vocês. Não tem jeito. E aí é o seguinte, você vai ter que entender agora as operações internas, o que acontece nas operações internas. Só esse ano tivemos 12 mudanças de ICMS no Brasil. Se tiver alguém do Rio Grande do Sul aí, mudou também o PMPF no Rio Grande do Sul. E esse é um novo mapa do Brasil. Nesse novo mapa do Brasil, ele ficou muito colorido, né?
Porque cada estado tem essa alíquota. Em março agora, no dia 18, muda o Paraná para 19,5. E no dia 20, o Rio de Janeiro vai de 20 para 22. O pessoal do Rio de Janeiro, que é do fiscal, ele fala, não é 20 para 22, Giovanni, é 18 para 20. Só que tem 2% de fundo de pobreza. Fundo de combate à pobreza. No final dá na mesma, né? Então vamos falar de 20 para 22, tá tudo certo. E depois, Goiás vai de 17 para 19, tá bom? Então isso muda o preço fábrica, muda o PMC, muda o valor da substituição tributária. E sabe quem que paga o preço de tudo isso aqui? O dono da farmácia. Por quê? Quando a tributação aumenta, o preço fábrica aumenta para o distribuidor. Só que aumenta também o repasse. O custo dele é equalizado. Porém, na hora que ele vende para uma farmácia, o que acontece? Tem a substituição tributária, que vai ser aplicada a uma taxa maior de ICMS. E aí, o que vai acontecer? Vai aumentar o custo da farmácia. Aumentando o custo da farmácia, se a farmácia não ajustar o preço de venda, diminui o lucro dela. Diminuindo o lucro dela, vocês vão ter que tomar a decisão do que vai acontecer. Então, a farmácia é sempre a mais impactada. E vocês têm que entender a operação interna e a operação interestadual também, como que funciona. Que às vezes vale a pena você comprar de dentro do estado ou de fora do estado. E isso também eu vou explicar nesse curso. Então é o seguinte, dá para me tornar vocês especialistas em price numa palestra? Não, não é o objetivo. O objetivo é mostrar qual o caminho que vocês têm que seguir para vocês subirem um nível e dominar essas regras todas. Então vamos lá. Vou aprender aqui operação interna, interestadual, CST também, se o produto é nacional ou importado. Vocês vão aprender dentro desse treinamento. E aí, vocês vão aprender aqui as operações com produtos importados, ICMS, débito e crédito, e também vão aprender na prática isso daqui, repasse de medicamento. Opa, apertei demais, peraí. Vou aprender também a substituição tributária, que aí tem um MVA, e aí você tem vários métodos de substituição tributária. Um dos métodos de substituição tributária é por MVA, margem de valor agregado. Nesse margem de valor agregado, você tem o quê? Vou te mostrar aqui os cálculos em bloco. Assim que eu conseguir. Olha só como é simples você entender substituição tributária. Todo mundo preparado? Preparado? É muito fácil. Eu nem sei por que eu dou aula. Ó, imagina que aqui tem um preço fábrica, certo? Aí do preço fábrica, aí você tem o repasse. Vamos pensar que eu estou comprando de fora do estado. Aí eu tenho um repasse. Preço fábrica, se eu sou dentro de Minas, tá? Estou dentro de Minas. Comprei de São Paulo para Minas, o repasse é 6,82. Tá bom. Tá acabando, falta 10 minutos. Aí, depois disso, a indústria me dá um desconto. Beleza. Cheguei 40% de desconto, preço menos o repasse menos o desconto, cheguei no meu preço de compra. Agora que eu cheguei no meu preço de compra, eu acho quanto de ICMS tem ali dentro daquele preço de compra, que é de 12%. 55 vezes 12, eu acho o ICMS aqui dentro. Agora que eu achei o ICMS que está ali dentro, olha o que eu faço. Eu olho quanto que o Estado definiu de MVA. Achei o MVA de 48%. Então eu pego o quê? Preço de compra e agrego, multiplico pelo MVA. Eu achei que eu tenho que agregar R$27. Por quê? 55 vezes 48%, 55. Se eu somar esses dois blocos, eu chego na base de cálculo da ST. E é em cima dessa base de cálculo que eu aplico o ICMS do Estado, que é 18%. Aí eu acho o chamado débito. Achei o débito. O débito, gente, que eu achei aqui é o que o Estado quer cobrar. Só que ele não pode me cobrar isso aqui porque eu tenho o ICMS que já estava dentro do preço. Ó. Aí eu abato esse ICMS e acho o valor do quê? Da substituição tributária. E aí, agora é só somar esse valor ao preço que eu comprei, que é de 55, eu cheguei no custo do medicamento, que é de 64,13. Não ficou simples aprender isso aqui? É muito simples, né? Todo mundo está falando,
Então é o seguinte, eu estou explicando muito rápido, mas eu tenho esse treinamento que é online, é gratuito, não vendo nada no final, certo? Todo mundo fica com o pé atrás, né? Gratuito? Tá vendendo algo? Não estou vendendo. E aí você vai aprender o método de substituição tributária por MVA, o método de substituição tributária pelo PMC menos redutor, que aí eu vou passar mais rápido aqui, porque não vai dar tempo. Na verdade, em vez de eu aplicar o MVA, eu pego o PMC do produto, reduzo ele, faço uma redução, e aí eu achei a base de cálculo. A base de cálculo vezes o ICMS interno, chego no débito, aplico aqui e chego no custo. Então, o que você tem que entender, você não precisa entender todos os métodos, você precisa entender o método do seu estado, tá bom? E aí, por último, a gente tem o PMPF. PMPF é aonde? É em São Paulo, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. São os 3 estados que trabalham com PMPF. E no PMPF, o estado aplica o quê? Ele define o PMPF para você por EAN. Então, aquela é a base de cálculo que você multiplica e acha o custo do medicamento, certo? Então, você também vai ter acesso a tudo isso aqui. Então, eu vou finalizar por aqui. Vou finalizar. E o que eu quero dizer para vocês? Venda é uma ilusão. Se você for, quem estava aqui no começo da palestra, eu mostrei a venda aumentando e o lucro caindo. E aí é o seguinte, venda é uma ilusão. Margem é um indicador, tá? Você tem que ter um indicador de quanto você está ganhando ali naquela lucratividade. E depois você vai ver que lucro é a realidade. Você tem que trabalhar com lucro. É ele que faz você evoluir e você transformar. E é o seguinte, vocês apontando o QR Code para cá, vocês vão cair no WhatsApp. Nesse WhatsApp, só mandar, Giovanni, eu quero, já apareceu uma mensagem pré-pronta, tá dando certo o QR Code? Você manda uma mensagem para o WhatsApp que eles vão aí a minha equipe vai te mandar o conteúdo. E aí no final, gente, você vai ter vários módulos de treinamento lá. Depois, se vocês quiserem fazer a prova final de certificação, vocês podem concorrer a esse troféu. É um troféu de especialista em tributação e price. Eu quero